Olá, alunos, tudo bem? Na última aula, tratamos da gestão democrática e participativa, vimos alguns preceitos legais e os seus fundamentos. Na aula de hoje, trataremos das instâncias colegiadas na gestão democrática. Com o objetivo de nossa aula, nós buscaremos compreender a importância das instâncias, ou melhor, da participação nas instâncias colegiadas nos processos decisórios de gestão escolar. O que são instâncias colegiadas? Nós conhecemos as instâncias colegiadas por meio dos seus nomes mais tradicionais, que são os conselhos, conselhos de escola, conselhos de classe, as associações, como associações de pais e mestres, e também os grêmios estudantis. Essas instâncias podem ser constituídas de duas formas. A sua forma de funcionamento. Elas podem ser uma instância consultiva, onde que a comunidade busca fazer consultas e ter esclarecimentos sobre alguns pontos de vista de problemas específicos da escola, ou podem funcionar de modo deliberativo, ou seja, são instâncias que podem ter o poder de tomar algumas decisões em cima de reflexões coletivamente adotadas e significados constituídos que busquem superar esses problemas, dando um novo sentido à produção escolar. A forma de operacionalização desses conselhos ou dessas instâncias, se são colegiadas ou deliberativas, são determinadas, segundo a LDB no artigo 14, a partir das legislações estaduais, na medida que o artigo 14 diz que os sistemas de ensino definirão normas da gestão democrática e do ensino público, garantindo sempre a participação dos profissionais na elaboração do projeto político-pedagógico e também a participação das comunidades escolar e local nos conselhos escolares. Vejamos, então, alguns princípios importantes para retomarmos a discussão sobre a participação por meio dessas instâncias. Primeiramente, entende-se que o trabalho educacional, por sua natureza, demanda um esforço compartilhado, realizado a partir da participação coletiva integrada dos membros de todos os segmentos das unidades de trabalhos envolvidos. Portanto, sua gestão supõe a atuação participativa. Os objetivos da participação na gestão democrática da educação são revelados na medida em que a participação ela busca promover a construção coletiva das organizações. Outro objetivo, a participação possibilita a aprendizagem de habilidades de participação efetiva. Desenvolve o potencial de autonomia das pessoas e instituições. Conscientizar que o humano é um ser social. Desenvolver o espírito de coletividade na escola. A participação, como princípio da gestão democrática da educação, envolve o trabalho associado e colaborativo, o compartilhamento de poder e responsabilidades, a análise de situações, solução de problemas, características que envolvem o diálogo e a mediação, objetivos organizacionais claros e reconhecidos por todos os membros e a comunidade escolar e local, tomada de decisões de forma coletiva e em corresponsabilidade, encaminhamento e ações conjuntas, além de garantir um espaço de aprendizado da autonomia e autoria. Vejamos agora as formas de participação. Existem várias formas ou vários significados envolvendo a ideia de participação.
Muitos professores têm reclamado, dizendo que os conselhos escolares, muitas vezes, funcionam de forma muito burocrática, que não permitem que a palavra circule, ou que muitas vezes os gestores, ou diretores, ou a equipe gestora, já chegam com as decisões prontas, apenas para que os professores e a comunidade possam referendar tais decisões. De fato, nós podemos compreender e analisar essas várias formas de participação. A primeira que nós vamos falar aqui é a participação mais comum, a participação como presença. É comum um aluno que faz parte de um grupo, né, por exemplo, da sua turma, na sua sala de aula, e ele está presente na sua sala de aula. Muitas vezes, os professores, os profissionais da educação, estão presentes nas reuniões, mas não atuam de forma consciente. Uma segunda forma é a participação como expressão verbal e discussão de ideias. Esse é um ponto interessante. Ele supera a questão da presença, pois coloca em debate questões que envolvem a percepção de ideias diferentes entre os atores escolares e a discussão, a argumentação em torno de questões, problemas ou objetivos a serem alcançados. No entanto, muitas vezes, os professores se queixam que nessas reuniões muito se debate e pouco se encaminha, pouco se decide e pouco se resolve. Portanto, nós vamos pensar, daqui para frente, uma forma de compreender a participação, superando essa dinâmica de mal-estar em que a participação ela termina por não encaminhar nenhum processo necessário ao desenvolvimento escolar. A terceira forma de participação é por meio da representação. A participação como representação é a mais comum nos grandes sistemas políticos democráticos. Elas se dão justamente quando há um grande número de pessoas que não podem participar diretamente das tomadas de decisões e são escolhidos alguns membros representantes, né? No caso das escolas públicas, nós sabemos que há, dentro dos conselhos escolares, os representantes dos pais. Isso porque, via de regra, nem todos os pais conseguiriam participar ao mesmo tempo de uma reunião. Mas, quando nós tratamos, na educação digital, de falarmos em participação, nós devemos considerar uma mudança radical na questão do espaço e local, e também do acesso e da participação dos envolvidos. Um quarto tipo é a participação como tomada de decisão. É aqui que nós vamos começar a observar a discussão em torno da distribuição do poder. Não se trata de ter poder sobre, mas sim delegar o poder e poder fazer com os envolvidos no âmbito escolar. Por fim, o ponto que nós gostaríamos de desenvolver é justamente a participação como engajamento. A participação como engajamento, ela representa, sim, a presença dos sujeitos, também representa a possibilidade de expressão e debate de ideias, de discussões, também faz por se representar os sujeitos envolvidos com a organização e seus objetivos, também implica a tomada de decisões, mas tomadas de decisões que são caracterizadas pelo debate, pelo significado dos problemas e pelo encaminhamento e aprendizado das resoluções. Não basta que as decisões venham prontas do núcleo central, é preciso que todos os participantes compreendam os problemas, entendam seus significados e aprendam a tomar as decisões. É nesse sentido que a participação como engajamento encaminha-se para pensarmos uma escola em que o ambiente de organização e gestão é equivalente ao ambiente de aprendizagem. É nesse sentido que nós podemos passar para o nosso próximo item para discutir os valores, né?
os valores orientadores da ação participativa. Se nós temos aí o ambiente de organização e gestão como um ambiente de aprendizagem, nós estamos falando o tempo todo do desenvolvimento da autonomia e também da relação mediada, essa relação mediada por vários valores, atitudes, né? E muitas vezes são valores que são diferentes, porque as pessoas são diferentes entre si. É nesse ponto, nós sabemos que a participação envolve muitos conflitos, não é mesmo? A questão entre o consenso e o dissenso, via de regra, nós temos que saber que os conflitos eles estão estabelecidos justamente para marcar a possibilidade das aprendizagens desses espaços e instâncias coletivas de participação e decisão. Portanto, os valores, né, que regem a organização, seja por meio da presença ativa dos dirigentes, devem ser sempre expressos, explicitados. Quais são? A ética. Primeiramente, saber respeitar o outro na sua condição de ser humano igual a nós mesmos. O segundo ponto é a solidariedade, ou seja, juntamente com o respeito ao outro como ser humano igual a mim, temos o dever de compartilhar, né, solidariamente e colaborar e auxiliar nas resoluções de questões que são comuns a todos. Um terceiro ponto é a equidade, isto é, temos que ter um senso de justeza nas relações. Podemos equiparar, trazer para um desenvolvimento aqueles que têm mais dificuldades na participação, ou no entendimento, ou na compreensão de questões, né? Deixando eles equiparados para poderem ter informações, discutirem, aprenderem e também terem um processo ativo nas decisões tomadas coletivamente. Um quarto e último ponto é a questão do compromisso. Um valor fundamental é o compromisso que se assume junto a um coletivo a partir de objetivos comuns a todos. E esses objetivos escolares nós sabemos, né? Fundamentalmente, garantir o desenvolvimento do educando, garantir o desenvolvimento da sua cidadania e a qualificação para o trabalho. E isso se dá somente mediante a um clima organizacional e a um clima escolar que garanta o aprendizado. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês são as dimensões da ação participativa. São aquelas velhas 3 grandes dimensões: política, pedagógica e técnica. Obviamente que a dimensão política, ela envolve isso que eu havia comentado sobre os conflitos, sobre a partilha do poder. Se nós queremos criar ambientes, espaços compartilhados de responsabilidades, de autorias, de compromissos, pautados na ética, na solidariedade, na equidade, obviamente que nós temos que ter uma visão crítica sobre o poder. Não? A dimensão política aqui, então, nós estamos pensando quando se trata do compartilhamento do poder. Okay? Muitas vezes, nós encontramos realidades em que os gestores eles assumem para si todo o poder de forma unilateral, né? E sobre os demais acabam atuando e utilizando esse poder. Pensarmos na gestão democrática e participativa implica sair dessa posição para compartilhar o poder. A dimensão pedagógica. Como disse, a gestão e o planejamento envolvem ambientes de aprendizagem. Envolve os ambientes de aprendizagem onde os próprios professores possam aprimorar a sua prática e seus conhecimentos. E, por fim, a dimensão técnica. Os gestores, as lideranças educacionais precisam estar qualificados para mediar conflitos, né? Gerir planejamentos a partir de técnicas cientificamente comprovadas que garantam, portanto, que os seus objetivos sejam alcançados.
Um outro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa aula de hoje e o último ponto, a promoção, né, de ambientes participativos, ou a promoção desse ambiente que nós tanto desejamos criar na escola. Os estudos mostram, né, que os ambientes participativos eles são marcados por algumas características. Por exemplo, a criação de uma visão de conjunto e uma ação colaborativa, né? Então, superando a ideia de um trabalho fragmentado em que cada um isoladamente e individualmente faz a sua atividade, né? É preciso pensar o conjunto da escola, a integração das decisões que são tomadas e as responsabilidades compartilhadas que, para tanto, demandam de trabalhos em equipe e ação colaborativa. Um segundo ponto seria a promoção de um clima de confiança e reciprocidade. Esse ponto, mais uma vez, a capacidade técnica dos nossos gestores de envolver os seus profissionais dentro de um clima positivo, um clima que permita se desenvolver-se o trabalho colaborativo, a confiança, a reciprocidade, né, os compromissos assumidos com todos em torno do objetivo educacional. Outro ponto importante é a reflexão sobre as divisões e resistências, né? Então, nós sabemos que muitas vezes dentro dos nossos grupos de trabalho, dentro das escolas, até mesmo entre os alunos e professores, há as divisões, os grupos, né? Enfim, como nós podemos superar essa questão buscando justamente convergir para alguns objetivos comuns, a partir da superação de certas resistências e certos individualismos. Um outro ponto é trazer sempre para o debate uma demanda de trabalho centrada nos objetivos, centrada nos ideais educacionais e formativos. Além disso, é importante que esses ambientes participativos saibam valorizar as capacidades dos participantes. Valorizar, desenvolver capacidades e habilidades fazem parte de ambientes participativos e também o desenvolvimento da prática de responsabilidade em conjunto. Por fim, gostaria de ler aqui uma citação da professora Luck, que diz: aos responsáveis pela gestão escolar compete promover a criação e sustentação de um ambiente propício à participação plena no processo social escolar de seus profissionais, bem como de alunos e pais, uma vez que se entende que é por essa participação que os membros desenvolvem consciência social crítica e sentido de cidadania, condições necessárias para que a gestão escolar democrática e práticas escolares sejam efetivas na promoção da formação de seus alunos. Pois bem, alunos, nos vemos na próxima aula.